E hoje nós temos o Jason no Shift Happens Podcast, Jason Bass. Jason, você tem mais de 25 anos de experiência liderando transformações em diferentes contextos e indústrias, né? Como M&A, Private Equity, implementações de SAP, turnarounds em setor público. E o RH é a área que você trabalha e trabalhou mais, né? E o que eu acho muito interessante é que muitas empresas veem RH, Jason, como uma área de suporte, né? Mas você coloca o RH como linha de frente e como área extremamente estratégica, como parceria, né, dentro da empresa, nas áreas de negócio. Me conta um pouquinho como que você trabalha o RH nessa sua área, nessa sua história de transformações organizacionais por esses anos todos. Bem, obrigado pelo convite, muito bom estar aqui, poder falar de RH, gestão de mudanças. Bem, como que eu trabalho o RH, né? Como você bem falou, muitas vezes o RH é tido como área de suporte. Eu acho que o que dá a diferença mesmo é você já se colocar como uma área propositiva. Para isso, você tem que conhecer o terreno que você está pisando. Uhum, Então, a primeira coisa que eu faço quando eu chego numa empresa, ou então chega um novo CEO na empresa, é eu estudar o território, fazer uma análise de campo, o que que nós temos ali que está posto, qual o nível de percepção a respeito daquilo, histórico a respeito de cada uma das questões que eu estou mapeando ali, se é positiva, se é negativa, entender os porquês ali, para entender, então ter um diagnóstico completo da situação para você se colocar de forma propositiva. Então você uhum, tem que conhecer primeiro o terreno que você está pisando para depois você propor. E aí esse é o diferencial, porque aí o CEO, principalmente da empresa, ele sente que tem alguém que está entendendo as dores da empresa, que está entendendo as dores da gestão ali e está vindo trazer uma solução. É bem diferente do RH reativo, que é de suporte, que fica ali esperando as ordens, para onde que uhum, ele tem que ir. Então, acho que tudo parte de um bom diagnóstico, de ter a coragem de propor e de trazer uma agenda positiva para a empresa, buscando principalmente atacar aquelas principais dores ali do topo da empresa, né? uhum. E tu sabe que você falando a questão até do próprio CEO e do envolvimento, o que eu já percebi é que tem empresas onde os executivos, eles realmente não veem o RH dessa forma, então precisa sim, da parte do RH, uma certa educação, um coach up, né, que a gente fala, mostrando a Uhum. importância e o quão estratégico o RH pode, né, trabalhar junto com essa parceria nos negócios, né, e não simplesmente mandando uma mensagem, resolve isso. Uma vez que o Uhum. RH ele é envolvido do contexto todo, também participando de reuniões importantes, né? Estando ali, entendendo a estratégia da empresa, nossa, é um valor fundamental que vai trazer, né, Jason? Sim, sim, fundamental mesmo. Uhum, O profissional ele tem que ser o primeiro a acreditar que isso é possível, né? Porque você não dá para vender para quem não quer comprar. Então, se você tem ali o número um da empresa, que ele não tem essa visão, não tem essa sensibilidade, se uhum, você titubear ali, você não vai convencer ninguém. Então, você tem que passar segurança ali para o CEO. Como eu falei, entendendo de contexto é uma das formas de você trazer segurança. Porque vamos lembrar que o medo ele é uma reação diante ao desconhecido. uhum, E essa reação pode ser ou atacar ou fugir. Então, a partir daí, você já entende qual vai ser as possíveis reações do CEO ali, se ele não tem essa visão de RH como protagonista, ou ele vai atacar, vai dizer que aquilo dali não serve, ou então ele vai uhum, colocar de lado ali, vai fugir daquela questão, não vai dar prioridade, por aí vai. Então, para uhum, eu tirar ele desse medo, eu tenho que tornar a questão conhecida. Eu tenho uhum, que dar familiaridade às questões que estão ali borbulhando pelos corredores da empresa e dizer para ele: olha, essa dor tem solução, eu posso te uhum, dar essa solução, só que eu preciso de você. Me ajuda a te ajudar aqui. Eu preciso de você para construir soluções juntas aqui e trazer isso para a pauta estratégica da empresa. uhum, Então, tem que ter uma conversa bem honesta e direta com o CEO, né? Ele uhum, tem que entender ali que ele tem uma possibilidade de crescimento, ele tem uma possibilidade de ganho de produtividade, mas que precisa do patrocínio dele. Sem patrocínio do número um, nada acontece.
Com certeza, sem dúvida. O que me traz, também a pensar, no assunto da questão de, na gestão de mudanças mesmo, né, porque muitas vezes os projetos, quando não tem um foco de gestão de mudança, um foco nas pessoas, o RH mesmo também acaba não sendo envolvido. São projetos onde tu tem milestones, deliverables, né, todas essas métricas de projetos que muito importante, sem dúvida, mas não há esse envolvimento RH, por quê? Porque não se pensa e não se fala nessas milestones e do impacto que vai gerar nas pessoas, né, Jason? Então, como é Uhum, importante, né, essa visão de gestão de pessoas, envolvimento de RH como peça fundamental em trabalhar essa parte das pessoas junto, né, dentro dessas uhum. transformações, né, Jason? Sim, sim. Normalmente, como eu falei, Hum, quando se foca muito no técnico e não se olha a gestão de mudança, principalmente em projeto, o RH só vai ser envolvido de forma reativa, quando o problema já está posto ou já cresceu, uhum. né? Por isso que o RH tem que ser meio entrão mesmo, tem que chegar, se propor ali a ajudar, olha, mesmo quando falem, ó, não precisa ajudar. Se você fizer uma boa leitura de contexto, você tem como retrucar isso, mostrando que, olha, tem aqui pontos sensíveis que precisam ser tratados. Uhum. É, vou dar o exemplo de um projeto que eu trabalhei, Hum. em que o que aconteceu? Tinha feito toda a parte técnica do projeto, só que no plano lá de execução, no planejamento desse projeto, não tinham percebido que teriam que passar um cabeamento por trás de um quadro de força e que Uhum. para passar teria que desligar esse quadro de força. Bem, Uhum. problema posto. Ninguém queria assumir a responsabilidade por esse erro de não ter previsto, porque um quadro de força ali na empresa parado significava alguns milhões por conta da produção toda parada. Uhum. Então, o problema estava posto, ninguém queria assumir, e nessa hora o gestor de mudanças, né, ele tem que entrar para poder fazer com que esse nó ele se desate. Então, as pessoas estavam focando muito ali no problema, então eu entrei como, vamos focar na solução aqui. Para quem que eu tenho que escalar esse problema para que a decisão seja tomada? Porque o pessoal de linha, ninguém estava querendo assumir a responsabilidade de parar a produção. E o projeto Uhum. estava perdendo em cronograma. Então, Uhum. esse problema ele tem que ser escalado para quem tem poder para tomar decisão e que vai assumir a Uhum. responsabilidade. Tem algumas decisões que elas são impopulares mesmo, mas elas têm que ser tomadas, né? Não pode ser simplesmente varrido para debaixo do tapete. Com Então, você certeza. entrar ali como um fator que vai desatar um nó, que vai enxergar aquilo que ninguém está enxergando. Vou citar um outro exemplo também de um projeto que eu trabalhei, em que a equipe de manutenção ela não estava apoiando o projeto, ela estava fazendo resistência passiva. E ninguém tinha olhado aquilo dali efetivamente como um problema. Estavam vendo com algum problema com a equipe ali, mas não sabiam direito o que, o porquê, e estavam tentando se resolver através de reuniões. Até que eu cheguei ali, peraí, vamos ouvir esse grupo aqui que ele não está colaborando da forma necessária. E conversando com eles, eu criando um elo ali de confiança, eu pude entender por que que a resistência passiva estava acontecendo. Na verdade, aquele grupo estava com medo dos colegas deles, operadores de um equipamento lá que ia ser automatizado, ia para uma sala de controle. Eles estavam com medo dos colegas serem demitidos. E por isso Uhum. eles estavam fazendo uma resistência passiva ali ao projeto. Então tive que entrar com comunicação, informar, ou seja, o projeto não havia sido, a fase de mobilização não tinha Uhum. sido feita de forma adequada, não tinham informado para os públicos-alvos, né, os stakeholders ali, a informação do que o projeto estava modificando, quais eram as Uhum. consequências e vai. No momento que eu Uhum. fui esclarecer, olha, seus colegas não vão ser demitidos, na verdade, eles vão ser treinados para ocupar uma sala de controle, e mesmo se não tiverem adequados ali, eles podem ser remanejados para a estrutura da empresa. Enquanto Uhum. eu não fiz esse esclarecimento, a coisa não andava. Quando eu fiz, o projeto entrou nos trilhos ali, o cronograma começou a avançar de forma adequada. Nossa, é um excelente exemplo, né. E você comentou muito bem a questão do RH, muitas vezes, apenas sendo reativo, né, em situações quando o problema já está grande, né. Aí é fácil dizer que: "Ah, nós estamos com problema de retenção, tem muito talento saindo", né. Que daí vê lá no Uhum. final, mas não consegue entender
que a causa principal, né, começou lá na frente, né, e que se tivesse um envolvimento desde o início com uma boa gestão de mudanças, né, isso poderia, provavelmente, na sua maioria dos casos, claro, ser evitado, né? Então, Uhum. muito, muito importante, eu gostei muito do exemplo. E pensando agora a gestão de mudanças, a parte de M&A, né? Você liderou a RH em M&As, né, Jason? E também como consultor em alguns momentos com projetos, tudo, né? Traz um pouquinho dos desafios de M&A com relação a essa parte de transformação, boas práticas, problemas, falhas. Traz um pouquinho dessa história pra gente. Olha, eu posso dar exemplo Hum, do penúltimo M&A que eu participei, em que, quando eu cheguei no projeto, não havia nada de gestão de mudanças no projeto. E uma equipe super enxuta, ali, altamente técnica, bem capacitada e tal, mas que não tinham a real percepção do tamanho das questões que eles estavam lidando ao mesmo tempo que o M&A. O que que acontece? Tem vários níveis de dificuldades, né? Mas quando você está com um M&A, que, por exemplo, você não tem a população da empresa formada, né? A operação de RH formada, em que você tem que fazer tudo do zero, sim, esse nível de complexidade ganha bastante. com E certeza. aí a primeira coisa que eu fiz ali foi novamente diagnóstico. Eu sempre prezo. Um diagnóstico bem feito, ele te dá o rumo para onde que você tem que ir. Uhum, E eu fiz um diagnóstico para fazer o levantamento de riscos e impactos organizacionais. Isso foi fundamental para dar norte, porque ele expôs problemas que estavam uhum, ocultos ou que ninguém estava vendo. E uhum, esse material ele passou a ser constantemente retroalimentado e acompanhado ali dentro do projeto, uhum, para que aquele grupo ali, que era enxuto, ele pudesse dar conta da multiplicidade de demandas que o próprio projeto de M&A estava exigindo ali. E sim. nada, com isso, nada saiu de mão, nada se perdeu a mão dentro do projeto. Então, a gente fazia análise de risco, impacto, quais eram as possíveis. Gosto de trabalhar muito com uma ferramenta da Gucci, né? Gravidade, urgência e tendência, para poder Uhum, priorizar as questões. Então, por ali, a gente já foi dando o ordenamento do que precisava ser atacado, né? Onde que tinha que colocar mais esforço, mais dinheiro, onde que tinha que negociar uhum, prazos, né? Se você tem um público ali, executor, que tá escasso, está enxuto, você tem que negociar principalmente prazos. sim, Porque com certeza. senão eu comparo muito com aquela figura do chinês do circo que equilibra pratos na varetinha, né? Sim. Aquilo é o estado da arte, mas até para quem tem o Hum, domínio do estado da arte, aquilo tem um limite. sim. Chega um momento que o fator pessoa ali, ele está escasso para a quantidade de Hum, pratos que ele tem a capacidade de equilibrar. E aí você perde um bom profissional ali, na capacidade dele de gerar resultado, porque você simplesmente não soube negociar prazos, não soube priorizar as demandas. Então, isso é fundamental em qualquer projeto de M&A, né? É saber fazer uhum, o diagnóstico ali, o diagnóstico de riscos e impactos, e ter uma comunicação assim em real time com a equipe, para você não deixar que nada escape. Isso é fundamental, né? Os métodos ágeis aí também ajudam bastante nesse sentido. Mas o M&A ele vai muito além, porque ele tem um nível de complexidade que muitas vezes o método ágil ele não alcança. Então você tem que entrar ali um pouco do conhecimento também do velho método do PMI, em que você uhum, vai ter sim um cronograma com diversas linhas de ações ali, com interdependências que você vai ter que acompanhar. uhum, Então é análise de contexto o tempo todo. sim. Eu gostei que você colocou a parte de análise de risco, porque, por incrível que pareça, o que eu já percebi também, né, Jason, é que a análise de risco normalmente é feito sob um aspecto de financeiro, apenas. De novo, muito importante. Uhum, Mas poucos fazem análise de risco, principalmente num contexto desse, que é tão importante, análise de risco na parte de pessoas, né? uhum, E realmente ter esse entendimento e tomar as ações de uma forma proativa, né?
Eu Uhum. também achei muito legal que você dividiu esses métodos que você usa, né, até para a própria audiência, entender um pouquinho, talvez até buscar, né, mais informações sobre isso, né? É tão importante essas boas práticas, né, Jason? E, e pensando também nesse cenário de transformações e tudo, se a gente pensa também no papel do RH, analisando talentos, ahm, projetos e planos de sucessão, como que você identifica, num cenário de M&A ou até em outro cenário, esses sucessores, né? Como que você trabalha isso de forma proativa também na empresa, Jason? Sim, eu sou muito metodológico, né? Então Hum, eu crio mecanismos ali para poder dissecar. Então, por exemplo, o último trabalho que eu fiz de mapeamento de sucessão, eu peguei, a gente analisou com cada um dos gestores, cada pessoa dentro da equipe, em dois aspectos. Uma, capacidade de sucessão para posição de liderança, e outra que eu também trabalho muito e é fundamental, isso muitas empresas pecam, é não conhecer quais são os cargos críticos dentro da organização. Ou uhum, seja, são aqueles cargos que são vitais para a sobrevivência, né? Que tem, vamos lá, são aqueles Pareto simples, quais são aqueles 20% que têm um impacto em 80% do uhum, resultado, uhum, né? Eu posso dar um exemplo aí que qualquer empresa de base fabril vai ter esse cargo como um cargo crítico, é o cargo de engenheiro de automação. sim, Se eu tenho uma equipe muito enxuta, eu não tenho backup para esse profissional ocupante desse cargo, e eu tenho uma concentração de conhecimento tácito muito grande no ocupante dessa vaga, eu estou extremamente vulnerável. É um momento que, se o cara adoecer, pedir demissão ou for uhum, abduzido, no primeiro problema de automação ali, para a empresa, são milhões para ali de tudo. impacto. E aí é aquilo que você falou, a empresa muitas vezes vê um aspecto puramente pelo viés financeiro, mas não vê esse aspecto de vulnerabilidade de pessoal. Então, quando eu analiso, eu divido em vários fatores ali de análise de potencial de sucessão. O quanto que o ocupante daquele cargo ele tem de conhecimento, acúmulo de conhecimento tácito, né? O quanto que ele é confiável, confiável no sentido não só em termos da pessoa ser leal, ser honesta e por aí vai, mas na confiabilidade de entrega dele também. Então, eu vou definindo vários fatores, vários critérios ali para dissecar. Tudo isso é pontuado, que vai me gerar uma pontuação final e um ranking. Então, ali eu já começo a ter um diálogo muito objetivo do e aí quais são os critérios que cada um tem deficiência. E eu olho os cargos ali também, quais são aqueles que estão, a maior parte deles que estão vulneráveis, né? Aqueles que não têm pessoas prontas, aqueles que não tem pessoas prontas e, por exemplo, cargo de liderança, você pode ter a situação na equipe que ninguém quer assumir o cargo da liderança, que é aquela velha história, né? Tu perde um ótimo especialista e ganha um péssimo gestor. Então, Sim, já tem pessoas que têm essa consciência e não se deixam levar pelo brilho do cargo do gestor. Ele quer continuar a carreira dele ali como especialista. Então, em sucessão, eu trabalho muito dessa forma. Eu ranqueio, eu disseco, discuto o quanto que aquela pessoa ela é aproveitável, é, qual é o nível de esforço de gestão do conhecimento que eu tenho que transformar o conhecimento dela de tácito para explícito, para a empresa não ficar vulnerável e dependente daquele profissional. Se eu não tenho nenhum potencial dentro da empresa para poder abrir um processo interno, né? Eu sempre costumo trabalhar com pelo menos três potenciais sucessores. O ótimo. quanto que vai ter de necessidade de eu Hum, procurar fora. Então, pô, a partir daí você já começa a construir teu plano de sucessão em carreira, envolvendo toda a liderança, né? Mas tem uma questão também, Camila, que você falou lá atrás e me despertou de uma vivência que eu tive agora recente, sobre a questão do viés financeiro, né, se hum, sobrepondo ao viés de pessoas. Eu participei recentemente de um ótimo seminário da Open Minds, falando sobre tendências para 2026. E na discussão entre os executivos ali, todos na base de C-Levels, eles estavam falando sobre a dificuldade de reter pessoas, a dificuldade de você conseguir ter pessoas qualificadas para várias, diversas posições, né?
E isso era uma dor comum. E uma coisa que eu levantei questão e que ficou no ar é o seguinte: o quanto que a empresa, na verdade, né, ela deixa de planejar lá no início, não só com um viés financeiro de incentivo tributário, por aí vai, na hora de estabelecer a empresa no local, mas a respeito também de onde eu estou estabelecendo. Por exemplo, se eu estabeleço a empresa na Grande São Paulo ali, eu tenho uma competitividade por pessoas enorme. Então, é um mercado ali de trabalho que já está amadurecido. As empresas estão ali brigando com foice para conseguir o pessoal, e esses profissionais têm maior poder de escolha, inclusive, né? Isso tem uma questão a respeito da escassez. Se eu trabalho colocando numa cidade do interior, eu estou matando alguns problemas aí. Uma, cidade do interior não tem oferta tão grande de empregos. Então, essas pessoas vão ser mais leais à empresa ali, no sentido de buscar longevidade. Não vai estar buscando tanto na competição de mercado. Sem dúvida. Outra, eu vou ter a oportunidade de capacitar essas pessoas, e eu vou ter um maior retorno do investimento, porque se a pessoa já vai pensar em longevidade dentro da empresa, eu diminui a possibilidade de eu perder aquele investimento. E outro, o ganho de qualidade de vida, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar agora, na minha última experiência, numa empresa estabelecida numa cidade do interior, e é incrível. Vou dar o exemplo dos profissionais de TI, que muitos deles querem trabalhar hoje de forma remota. E aí, como que eu atraio para o interior do Paraná, por exemplo, um profissional de TI? Eu vou procurar num perfil bem específico, um perfil em que a pessoa esteja começando uma família ou já tenha uma família que quer qualidade de vida e por aí vai. Então você vê, eu estou dando aqui um exemplo de como que você trabalhar com um RH estratégico, pensando no negócio desde a raiz, onde que a empresa vai se colocar, eu estou trabalhando o viés financeiro ali. É bem diferente de eu já começar a trabalhar com viés financeiro e depois tentar resolver um problema de pessoas, que Com muitas vezes eu vou certeza. estar enxugando gelo. Então eu tenho que trabalhar, isso é bom para os CEOs se atentarem a isso. Eu tenho que consultar o RH a respeito dos aspectos de pessoas que vão me fazer economizar dinheiro, né? Com turnover, com perda de capital intelectual, né, para o mercado. Então, acho que a solução de colocar nos grandes centros, ela hoje Hum. onera bastante a empresa no sentido da estratégia de pessoas, e aquilo dali é um efeito dominó, vai cascatear para outros cantos da empresa também. Com certeza. Eu acho um grande exemplo, né? Quando você pensa em abrir uma empresa ou uma filial em alguma localização, os aspectos que você vai estar considerando, logística, supply chain, né? Enfim, acesso material e tudo, mas sim também talentos, né? Com certeza, para entrar na lista e pensar de uma forma estratégica, né? Muito, muito Uhum. bom o teu exemplo. E pensando também na parte de M&A, fala um pouquinho, principalmente quando você coloca duas empresas, né? Duas empresas estão, né? Merging, né? Agora me faltou um nome em português, desculpa. É, Mesclando. mesclando, pois é, obrigada. Quando são culturas muito diferentes, como se trabalha isso para também não ter essa sensação, essa é a minha cultura, essa é a tua, ainda ter silos dentro da empresa? Uhum. Quais são as boas práticas, né, na tua opinião, em relação a isso? Aí que essa proximidade com as duas partes precisa ser muito, muito próxima, porque você vai ter que dissecar a cultura de um, a cultura de outro. Sempre vai ter diferenças, e é como se fosse como um terapeuta fazendo DR de casal. É fazer entender que são duas entidades diferentes e que tem que buscar a convivência ali. Então, o RH aí, o gestor de mudanças, ele vai ter que intermediar os diálogos. Quais são os fatores de convergência, de sinergia, de quereres entre as duas culturas, né? O que tem de comum para fortalecer o elo, e quais são os pontos polêmicos ali em relação a uma é mais agressiva, a outra não, né? Uma tem uma pegada de compliance mais rigorosa do que a outra. Então você vai ter que promover esses diálogos para poder criar entendimento.
né? Que aí você está fazendo, está criando, na verdade, não é a cultura do A nem é a cultura do B. É uma cultura C, que é a mesclagem ali dos dois, né? Então é fazer entender, olha, estamos aqui para criar cultura a partir do zero, que é o melhor dos mundos entre vocês dois. Vocês dois vão precisar ter um diálogo e esses aqui são os temas sensíveis, precisamos discutir a respeito deles. Porque Uhum. se isso não estiver bem entendido, a partir do topo, a base vai enxergar como um caos, vai ficar confusa, né? E aí a gente vai ter uma cultura já nascendo de forma não saudável. Então, Sim, esse diálogo tem que ser muito bem feito. E aí aquele negócio, se o ORH ele não tem hoje um acesso direto, né, ao conselho, o CEO ele tem que ter a maturidade e a iniciativa de trazer o RH para esse nível de discussão. Porque o problema muitas vezes acontece quando aquele negócio, todo mundo acha que é fácil fazer gestão de pessoas, né? Basta eu ter uma opinião a respeito e vou fazer intuitivamente, mas não é tão intuitivo assim. com Tem os certeza. pormenores ali que só um profissional com olhar bem apurado, Uhum. bem treinado, ele vai saber causa e consequências de algumas coisas, né? Uhum. Porque o ser humano ele é caótico, ele tem uma previsibilidade em algumas questões, mas ele vai ser caótico dependendo da variabilidade de fatores que está circundando ele ali, né? Com Você vai ter certeza. uma imprevisibilidade. E só alguém com um olhar ali fino a respeito do tema que vai poder ajudar. Então, o CEO trazer o RH para essa discussão, olha, nós estamos tendo uma mudança aqui séria, é um M&A. São duas culturas assumindo uma terceira. Se já tinha histórico, né? Se for uma startup, também é sensível, porque você vai estar construindo do zero ali. Então, essa análise aí, esse diálogo, ele tem que estar aberto Uhum. para o número um do RH, né? Para o gestor de mudanças. Com certeza. Já aconteceu comigo de eu estar recebendo um CEO novo na empresa, de um outro sócio. O que eu fiz para abrir esse espaço foi fazer uma análise de tudo que estava acontecendo na empresa, quais eram os projetos, quais eram as causas e consequências se cada um deles fossem descontinuados. Isso criou uma relação de confiança e de segurança dele comigo gigantesca, porque eu estava economizando o tempo dele ali, já trazendo os potenciais problemas. Sim. Então, só precisou dele se manifestar ali qual era a visão dele e ele, numa relação ali já de confiança, de perguntar: o que que você acha? Com Então, certeza. é, Se é aproximou. fundamental. É Uhum. fundamental esse tipo de relação aí no processo de M&A, de promover diálogos, discussões ali abertas e honestas a respeito de, muitas vezes, temas que são delicados, que não são ali muito populares, né? É, sem dúvida. E tu falaste algumas coisas que me chamam bem a atenção, né? A questão da gestão de mudanças, pensar, não, então, eu vou focar nas pessoas, eu vou comunicar, mas, né, além do gut feeling, além dessa experiência toda, trazer uma estrutura, né? Uhum, Isso faz muita diferença, é o que você colocou, né? Ah, estruturar, isso ajuda a trazer clareza e não também pensar que existe, mas está fazendo isso porque é política. Não. Existe uma estrutura, existe uma razão, um critério. E, aliás, de uhum, forma transparente, dentro do que é possível, claro, né? Comunicar para as pessoas. Porque aí não tem uhum, essa coisa, mas aconteceu isso porque o outro que veio da outra empresa, né? Olha só, agora minha vida tá assim, porque agora, né, uhum, era outra empresa. Não, não, estamos criando isso por esse propósito. Aqui está o critério, aqui está a análise, claro, de uma forma resumida, mas, né, da melhor forma possível comunicar isso onde as pessoas entendem que existem benefícios, existem razões, e não porque um quis, o outro quis, ou porque é um critério solto, aquela área cinzenta que ninguém uhum, entende e aí não engaja, né? Porque não está entendendo o uhum, benefício do que está sendo feito, né? Então eu gostei muito do teu exemplo da Pareto Analysis, né? Na parte das áreas chave dentro da empresa. Tão importante, né? E trazer essa estrutura. E eu também vejo, sabe, Jason, de que quando você pensa em fazer análise de performance, né? É bem assim, na minha opinião. Porque uma vez que uhum, você tem esse critério na Pareto Análise, ou enfim, um critério estruturado onde o que que é um bom profissional para uma sucessão, o que que é uma boa performance,
Disseram, bem feitinha, né? Ainda que a parte que é intangível, tentar tangenciar o máximo possível os comportamentos, né? Uhum, Trazer essa estrutura. Não existe essa coisa, ah, não é justo. Olha aí a avaliação que eu tive hoje, mas, né? Não, pera um pouquinho. Não é porque o teu chefe pensou e achou, interpretou. Existe um critério, né? E aí, nesse uhum, critério também a proposta de que, ó, e aliás, você pode crescer e melhorar através disso, eu tô aqui para te ajudar, né? Como uma proposta de, ainda numa performance, talvez, uma análise de performance não tão boa, como uma proposta de posso te ajudar a melhorar, e é assim que eu vou te ajudar, né? Esses uhum, critérios são tão bons, né? Especialmente eu vejo empresas grandes onde, claro, existe um nível de politicagem grande, né? Mas quanto mais uhum. criterioso, menos é essa área cinzenta, menos é o rumor, Exato. né? Então, enfim, falei demais, mas eu pensei nisso, né? Para sucessão, mas também análise de performance justa, né? Criteriosa. Sim, sim, sim. Eu fujo. Eu lido muito bem com o subjetivo, mas isso não é uma verdade para todas as pessoas. Então, eu tendo a sempre dissecar através de critérios e pontuar, porque eu sempre trabalhei muito com engenheiro Sim, e sempre tive que adoramos. aprender a fazer, É, a ser a tecla de tradução ali, ser o bilíngue de traduzir o objetivo para o subjetivo e vice-versa, né? Então, eu sempre sim. trabalhei, assim, eu sou muito contra a crença de que existe panaceia. Não existe panaceia. Cada situação é uma solução, mas eu gosto de trabalhar com método. E o Uhum, método ele ajuda a aflorar ali os componentes que vão gerar a minha solução. sim. Então, você atribuir os critérios muito bem definidos, seja para questão de sucessão ou de avaliação de desempenho, você ali está tirando do achismo, da opinião política, né? Porque Uhum, eu gosto daquela pessoa e por aí vai. Eu sempre trabalho da seguinte forma: olha, me ajuda a te ajudar. Porque se você fizer uma má avaliação dessa pessoa, é você que vai estar exposto. Porque eu vou dar um exemplo de um. Eu sempre trabalhei muito com implantação de sistemas, cultura de de avaliação de alta performance, né? E sempre no primeiro ciclo é muito comum, em todos os lugares que eu passei, dos gestores quererem passar o pano ser populista com as suas equipes. E teve uma vez que foi muito interessante, eu uso isso como exemplo toda vez que eu vou trabalhar, é que no primeiro ciclo, 60% das pessoas da empresa foram avaliadas como excelentes. E aí me chega o CEO e falou: olha, é muito bom, mas tem alguma coisa errada. Se eu tenho uhum. tantas pessoas excelentes assim dentro da empresa, por que meu resultado não foi 60% excelente? Justo. Então, das duas, uma, ou vocês avaliaram errado, ou o resultado da empresa está errado. Então, voltem e reavaliem todo mundo, né? Uhum, Então é isso, você tira da subjetividade. Eu já vi gestor na hora de montar PDI, perguntar para o funcionário se ele, o que ele queria fazer naquele ano, se era pós-graduação ou inglês. Isso não é um cardápio, você tem que direcionar a partir do resultado efetivo que aquele profissional precisa sim. é, produzir. Então, você tem que ter esses critérios bem claros. Quais são as metas? Essas metas estão claramente vinculadas com a estratégia, elas estão claramente entendidas por quem vai executar, né? As competências, de fato, o que de tangível, né, dentro dos comportamentos esperados. O que aquela pessoa, eu tenho como exemplificar o que aquela pessoa ali faz de positivo ou o que está deixando de fazer. Uhum, Então, eu faço muito esse exercício de trazer do subjetivo pro assertivo, pro analítico ali, para poder gerar um resultado quantificável, né? sim. É um exercício que todo mundo tem que fazer, aliás. Perfeito. Eu gosto muito E, disso, né? E usar com critério e consistência, né? Também não adianta sim, criar sim. e daqui a pouco até não treinar esses gerentes, né, a fazer correto. Porque o que eu vejo muito, sabe? E a gente conversou da última vez, né, Geiso? Aquele efeito da gerência do meio, do middle management, né? E que é Uhum, isso. Eles têm toda a pressão de cima, né, neles. Eles querem dar o melhor, mas às vezes não sabem como dar esse melhor. E não sabe para que uhum, lado ir, e ao mesmo tempo tem a pressão embaixo do pessoal, né? Pedindo, tá, mas o que que eu faço? Querendo querendo essa guidance, né? Querendo essa instrução, né? E também não podendo ser, não podendo ter, né? Então,
O que que você como que você, indicaria como preparar essa gerência para isso, mas para transformações em geral também? Como trabalhar esse pessoal para eles estarem preparados para fazer um bom trabalho com o time? Tá. Primeiro eu vou dar um passo atrás, né? Como eu falei, eu não gosto muito de panaceia, mas eu gosto muito de método. E muita gente, de forma equivocada, acha que gestão de mudança ele tem um componente relacional forte, mas ele não é só isso. Então, eu tenho algumas etapas bem claras que eu procuro trabalhar antes de abordar um problema como esse, né? Uhum, Então, primeiro a parte de mobilização ali, a etapa de mobilização onde eu busco fazer ali o diagnóstico, conhecer. Então, se a gente está falando nesse exemplo de um middle, que ele tem uma pressão de cima e uma pressão de baixo, o que que eu tenho de diagnóstico ali? Eu tenho uma pesquisa de clima, é, eu posso fazer um focus group ali e tal. Então, faço ali o diagnóstico, mobilizo as pessoas que têm que ser mobilizadas para o trabalho que tem que ser feito. Eu tenho que fazer um mapeamento de stakeholders muito forte para sim. poder entender os componentes que interagem ali, qual é o nível de opinião deles a respeito da questão, se eles são engajados, se eles estão indiferentes ou se eles são oponentes da forma como aquilo tem que ser tratado. Uhum, Para aí então fazer comunicação, né, fazer uma análise de risco, por aí vai. Então, conheci ali a situação toda, aí sim, eu vou para esse gestor aí propondo a ele um pipeline de liderança. uhum. Né? O que que eu tenho que, quais são os pontos ali que eu tenho que desenvolver ele, mas já olhando o diagnóstico, até Sim, para ser assertivo, porque com senão eu certeza. corro o risco de vir com um cardápio, um guarda-chuva de treinamentos e coisas do tipo que é dar um tiro de canhão numa mosca. Então, eu prefiro muito mais ser sniper ali. Quais Uhum, são os pontos que estão gerando a febre para eu poder atacar e criar esse pipeline de liderança? E eu acredito muito no poder da mentoria, né? Desde o onboarding até o desenvolvimento de liderança, a mentoria ela é fundamental. sim. Porque é uma válvula de escape para esse executivo que está ali no middle, ou até o que está no topo também, dele ter troca, porque a posição de liderança, muitas vezes, ela é ingrata no sentido que você se sente muito sozinho. É uma responsabilidade, você tem autonomia, tem autoridade, tem a responsabilidade, mas peraí, com quem que eu converso a respeito das dificuldades que eu estou tendo com a minha equipe? Uhum, Né? Eu tenho porque aquele negócio, muitas vezes o próprio gestor, ele fica na vitrine como o problema, mas às vezes, e eu já peguei situações em que a equipe era o problema, que estava gerando problema para o gestor. Já peguei uhum. casos de sabotagem dentro de Sim. equipe contra o Uhum, gestor, né? Então uhum. isso acontece. Então você tem que ter uma visão muito acolhedora e de pouco julgamento ali, porque se você deixar um fio solto ali, você comete um erro. Sim. Então, você tem uma mentoria desse gestor aí para poder entender, analisando, usando os dados ali do diagnóstico, né, para você apoiar esse gestor e até recomendar escalar alguns problemas, né, para o CEO ou para quem for, né, que esteja acima dele, Uhum, é fundamental. Então, não tem como você trabalhar um bom pipeline se você não tiver um bom diagnóstico. E o pipeline ele vai ser alavancado com uma boa mentoria, que é aquela visão de fora, que pode ser um profissional externo, né? Como você, por exemplo, que vai trazer essa visão isenta da empresa, não contaminada com a cultura para aquele profissional que está ali dentro, como uhum. pode ser um mentor interno, Sim. né? Quanto mais, quanto mais esse profissional, esse mentor, ele for isento, for imparcial, melhor. Né? Que ele vai ter uma condição melhor de assessorar ali. Então, esse desenvolvimento da liderança, ele é um processo educativo em que eu vou e orientativo em que eu vou estar analisando o contexto, vou estar analisando quais são não gosto de falar fraquezas, mas quais são os pontos de vulnerabilidade do Uhum, gestor ali que precisam ser tratados de base emocional, de base técnica, de base relacional, para poder dar um norte, porque senão ele vai se sentir confuso, vai se sentir ainda mais pressionado e não vai dar o resultado
que se espera. E eu vejo que muitas empresas acabam caindo nessa. Gastam rios de dinheiro com treinamentos, até Hum, com, com instituições de grife. E por que que eu não tive o resultado com esse gestor? Porque não soube fazer o trabalho anterior de um bom diagnóstico e de acompanhamento com ele, né? sim, com certeza. Estrutura novamente, né, Jason? Eu gosto Sim, muito também. metodologia. Com certeza. Eu trabalho muito assim também, né? Trazendo estrutura com foco em pessoas, em tudo, toda a parte de mudanças organizacionais. E sim, eu vejo isso como uma forma de se ter muito sucesso, né? E de novo, contra fatos não há argumentos, né? Eu gosto de dizer. Exato. Então, né, faz o trabalho direitinho, estruturado, com clareza, com transparência. Essa análise do current state, né? Entender o que que é hoje esse diagnóstico para daí tomar ações, enfim, né? É, excelente. E apesar de eu estar amando a conversa, nós vamos ter que começar a pensar em fechar, né? E eu queria te fazer uma pergunta que eu adoro fazer, que seria, se você hoje fosse dar uma dica, um, ou você fosse guiar, orientar o Jason de 20 anos atrás, o que que você faria, o que você falaria para ele? Ah, nossa, falaria tanta coisa. É, nossa, eu Hum, evolui tanto como pessoa e profissional desde que eu era jovem, né? Eu era muito mais uhum, impetuoso, talvez até impulsivo, né? Então foi o que eu aprendi na vida, respirar, analisar a situação, observar primeiro, para depois agir com consciência, com estado de presença, né? sim, E ouvir bastante as pessoas, né? Nunca é o suficiente, né? Muitas vezes você acha que, eu ouvi e hum, já vou tomando a decisão. Nunca é o suficiente. Eu acho que você se colocar com uma escuta ali autêntica e acolhedora é fundamental. Não basta só escutar brevemente o que que é a opinião da pessoa. Acho que você tem que mergulhar e entender o que que o ser humano na tua frente ali está dizendo, porque você corre o risco de perder informações preciosas que vão te orientar a ter uma boa decisão, né? sim. Então, eu acho que é isso que eu faria com o Jason lá de 26 anos atrás. Tá certo. Nossa, Jason, muito obrigada. Adorei o nosso episódio de hoje. Obrigada por trazer Foi tanto ótimo. conhecimento, a estrutura, tantas dicas importantes de um profissional de RH proativo, participante, da estratégia da empresa, né? Eu acredito muito nisso. E, enfim, é por isso que, né, se tornou o profissional que é de sucesso. Muito obrigada, Jason, mais uma vez. Eu que agradeço. E até a próxima. Tenho certeza que vocês vão gostar muito, desse episódio e nos vemos no próximo Shift Happens Podcast. Até mais.